Olá pessoal, bom dia. Essa é uma videoaula, né? É uma live na verdade, mas estou gravando até mesmo pela questão da disponibilidade. Então, ela vai ficar disponível para vocês. Lembrando que nós faremos na nossa primeira aula da semana a correção das atividades propostas na semana anterior. E a nossa segunda aula da semana é a retomada daquilo que foi proposto na penúltima aula pela CED, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer a retomada de alguns conceitos da revisão em que a CED propôs na aula 3, que diz respeito à filosofia pré-socrática. Então, é proposta aí, né, fazer uma retomada de estudos do conteúdo de filosofia do terceiro ano, mas que também diz respeito aos anos anteriores, com a finalidade do Enem e os vestibulares. Então, vamos traçar em linhas gerais quais são, né, os filósofos considerados pré-socráticos. São os filósofos que pensaram, elaboraram o pensamento filosófico um tanto quanto diferente de Sócrates. Então, Sócrates é esse filósofo que vai propor uma forma diferente da prática filosófica. Então, quem veio antes, né, considerado um filósofo antecessor. Muitos desses filósofos viveram até mesmo num período próximo ao de Sócrates, mas pelo fato de uma prática filosófica um tanto quanto diferente, é considerado um pré-socrático. Então, a definição ou a linha de separação entre um socrático e um pré-socrático diz respeito ao método filosófico e não só necessariamente ao tempo histórico, certo? Então, os pré-socráticos são considerados os primeiros filósofos, então são importantes, porque são eles que vão inaugurar essa nova forma de pensar, rompendo com o período mitológico, né, o período mítico, pautado na imaginação, no dogmatismo, na crença. Então, a filosofia vem aí inaugurar uma nova forma de pensar, pautado na razão, na argumentação, na sistematização. Bom, e o que esses pré-socráticos propõem a princípio? Né? Buscar respostas para todas essas questões humanas que já alimentavam os homens ali no período mítico mesmo, mas agora voltado para os aspectos da natureza. Então, eles são chamados também, né, filósofos da physis ou filósofos da natureza, naturalistas. E aí, o destaque da aula 13 é Heráclito. Heráclito é o filósofo que, ao buscar responder à questão do movimento do mundo, da realidade, como compreender a realidade, ele vai buscar a ideia de devir. Então, o devir é um conceito da filosofia que diz respeito ao movimento, mudança constante, fluidez, eterno fluxo. Então, Heráclito traz essa ideia, né, de que as coisas estão no mundo nesse movimento constante de mudança, tá? De mutação, de transformação. E ele vai propor aí, então, a ideia relacionada a uma metáfora, né, ao fogo, que ao mesmo tempo destrói, mas cria novas coisas, ok? Então, essa é a perspectiva heraclitiana, né? A arqueo, então o princípio de todas as coisas está relacionado ao fogo, que é um elemento de transformação. Então, nós vamos trabalhar duas questões aí que foram propostas na aula, durante a exibição da aula, né? Porque o princípio arqueo é fogo para o Heráclito, né? Porque representa transformação. Como que nós podemos pensar Heráclito no cotidiano, no dia de hoje, né? No mundo hoje? Podemos dizer que Heráclito é tão atual como os algoritmos. Por quê? O mundo está em constante transformação. Talvez seja essa uma das grandes dificuldades de compreendermos a realidade hoje, porque nós buscamos por coisas fixas,
né? Respostas prontas, determinadas e que não tenham tanta mudança, tanta fluidez, quando na verdade não. As coisas estão acontecendo rapidamente, então os paradigmas, os modelos de vida estão constantemente em mudança e às vezes nós temos essa dificuldade de identificar essa mudança que é constante e nos sentimos meio perdidos no mundo, mas se nós pensarmos um pouco na perspectiva de Heráclito, nós vamos perceber que as coisas estão em constante fluidez, constante mudança, certo? E isso exige de nós, então, uma capacidade de mudança também das nossas formas de posicionamento, da nossa forma de ver as coisas, de interpretar as coisas. Então, se nós formos menos exigentes com nós, no sentido de fixar parâmetros, né, e determinar isso como algo imutável, nós vamos ter uma facilidade de lidar com a realidade que está em constante mudança. Nós, seres humanos, também estamos em constante mudança. Então, o fogo é essa representação. Ele destrói algo que é passado, que já ficou no tempo, mas ele lança nova perspectiva de um elemento. Então, vamos imaginar o tempo para nós, né, como com essa metáfora do fogo. O tempo muda, nós estamos submetidos a esse tempo e ele nos obriga a essa transformação. Destrói certezas anteriores e nos joga, né, na conquista de novos saberes, de novas certezas que são temporárias, tá? Nada é tão definitivo. Isso é um aprendizado que nós temos a partir da leitura dos fragmentos de Heráclito. O mundo é essa dialética, essa mudança, certo? Constante. Nós, enquanto sujeitos no mundo, né, sujeitos nesse processo do devir, estamos também em constante mudanças. Então, é importante que a gente aprenda que todas as vezes que nós nos submetemos a uma determinada situação, mesmo que ela seja aparentemente similar a uma outra ou que alguém vivenciou, ela não é a mesma. Por isso exige de nós o quê? Mudanças na postura também de responder a essas situações. Então nós temos lá na atividade da aula 14, uma atividade que esteve presente na Universidade Estadual de Maringá. É uma questão de 2015 aí, tá? É uma letra de uma música, né, interpretada pelo Lulu Santos, mas de composição do Nelson Motta, que é um importante compositor e crítico de arte, especialmente de música, em que praticamente todo mundo aqui, eu acredito, já tem ouvido em algum momento, que é um retrato, né, desse mundo heraclitiano, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Nada, nem nós, nem o mundo, nem as pessoas que estão ao nosso redor, certo? Tudo passa, tudo sempre passará. É o devir, é a ideia de devir. A vida vem em ondas como um mar. Quem já teve a oportunidade de observar a praia, né? Talvez seja por isso que muitas dizem que ao observar o mar, a gente parece, né, conseguir reconectar com algumas das nossas aflições, seja porque ele nos ensina isso, as coisas vêm e vão, nada é determinado, até esse momento que nós estamos passando agora, que é um momento de pandemia no mundo todo, né? E todos nós temos a sensação que isso não passa, que isso é aflitivo, né? Que essa aflição está constante, deitamos e acordamos sobre a mesma condição, mas na verdade as coisas estão em movimento. Nós já estamos, né, determinando pontos de saídas disso, certo? Nada é definitivo, nós vamos passar por isso. Agora, o que é interessante é aprendermos como passar por isso, tá? Isso a filosofia, né, vai também atribuir algumas considerações importantes, né? Sócrates vai ensinar isso para nós. Voltarmos para nós mesmos, né? Entendermos nós como os indivíduos, a nossa singularidade também dentro de um mundo, né, diverso, de diversidade. Então a canção interpretada aqui pelo Lu Santos está dizendo, no indo e vindo infinito, certo? Ou seja,
sempre, né? Tudo que se vê não é igual ao que foi antes, né? Viu há um segundo, tudo muda o tempo todo no mundo, certo? Então, esse fragmento da canção escrita por Nelson Motta, interpretada pelo Lu Santos, traz muito do que a gente precisa nesse momento. Pensar as coisas como um fluxo. As coisas vão passar, seja os momentos felizes, seja os momentos tristes, eles passam. Há uma historiazinha interessante que diz que em determinado momento, Protágoras, que é o filósofo que vai, né, criar esse conceito de filosofia, que é o amor pela sabedoria, estava passeando na sua cidade e encontrou um mestre artesão. Na verdade, uma pessoa que é responsável por criar obras, designer de joias, a gente diria hoje, né? E ele percebeu que o rosto desse artesão estava alimentando uma certa aflição. E Protágoras perguntou: por que você está tão aflito assim? Aí ele diz: olha, eu recebi uma missão do rei, um tanto quanto muito complicada para mim. Eu tenho medo de não responder às expectativas. Protágoras disse: me conte então. Ele falou: olha, ele me deu uma quantidade de ouro e pediu para que eu criasse um anel e que nesse anel ele pudesse ter uma mensagem grafada que significasse para ele um alento nos momentos de desafios, né, de derrotas nas guerras, mas que também que significasse algo de recompensa quando ele vencesse a guerra, vencesse um desafio. E eu não sei o que eu coloco, é um anel, um pequeno espaço, porque eu coloque alguma coisa, então tem que ser uma frase de impacto. E aí Protágoras olhou e falou: escreva, tudo passa. E o mestre artesão, né, falou: claro, isso, porque os momentos bons devem ser vivenciados, glorificados, mas passa. E os momentos tristes, ruins, devem ser passados, né, desafiados, superados, mas por pior que sejam, passam. Então, se tem algo que Heráclito faz com que a gente possa pensar nos dias de hoje, é essa ideia de tudo estar passando constantemente, mudando as circunstâncias, as situações e nós mesmos. E aí nós temos duas atividades, né? A primeira atividade aí, valendo 1 ponto, ela está nomeada. Da mesma forma que como canta o poeta contemporâneo, que vê a realidade passando como uma onda, assim também pensaram os primeiros filósofos conhecidos como pré-socráticos, que dominavam a realidade da physis, né? Movimento. A característica dessa realidade apresentada também na música de Lu Santos então a gente vai pensar, Lu Santos está falando de algo que é estático, determinado, né? Dado e acabado, finalizado. Ele está falando de uma certa infinitude, que as coisas são determinadas, postas, né? E nunca alteradas, destinadas, desordem. É uma espécie de caos, será? Heráclito, quando fala que as coisas estão em constante mudança, ele está falando que as coisas são caóticas? Ou é um princípio também que permite que as coisas ocupem determinados lugares? Aquelas histórias, depois de uma história escrita, a gente usa o termo, vamos pôr os devidos pingos nos is. Isso quer dizer, se eu estou colocando é porque algo já foi posto antes, eu estou recolocando. Será que tem caos nisso, né? É uma multiplicidade ou é um fluxo? Então essa questão tá aí para vocês. Pense essa questão a partir do que a gente conversou. A segunda questão pede para vocês marcarem a alternativa incorreta. Cuidem bem, pessoal, disso, tá? Especialmente vocês do 3º ano, que vai fazer aí exames de acessão ao processos seletivos, né, para inclusão no ensino superior. Prestem bastante atenção.
o vestibular, o Enem, não é sobre só o que você sabe de conteúdo, é o que você sabe de interpretação. Então, interpretar os enunciados faz parte da questão, entendeu? Entra ali como um critério de avaliação, perfeito? Então, das 4 alternativas, 5 alternativas que estão aí, qual é a incorreta? Nós vimos que o fogo é um princípio da arqué, né, heraclitiana, que as coisas, né, é o múltiplo e é um, é ao mesmo tempo, certo? Que há uma guerra de quê? Das oposições, né, a guerra dos opostos, mas que também essa guerra dos opostos não é uma coisa que leva ao caos, né, leva a uma harmonia. Então, a harmonia para o Heráclito é essa coisa dos opostos, certo? Imagine só se tudo fosse tão similar e igual. Imagine todos iguais a você, né? Ou imagine todos iguais a mim. Como seria o mundo? Como seria a realidade? Os objetos, né? Os sentimentos. Não seria talvez mais próximo ao caos do que essa coisa contraditória? Heráclito concebe o mundo como um eterno devir, isto é, um estado de perene de movimento. Nesse sentido, a imobilidade apresenta-se como uma ilusão, né? Então, essa ideia de que as coisas estão fixas para Heráclito é ilusório. Aqui, pessoal, nós podemos fazer uma ponte com outro filósofo, Parmênides, que ele vai pensar bem o contrário, né, do Heráclito. Parmênides é a oposição do Heráclito. O Parmênides é a harmonia da filosofia, tá? Que é sempre a proposta de ideias diversas sobre um ponto, né, específico. Então, percebam aqui que são 2 filósofos que estão se complementando nas suas diferenças. É fantástico isso. E aí nós temos a alternativa que vem aí como a segundo Heráclito, a realidade do ser é imobilidade, e que a imobilidade é aquilo que não muda, uma vez que luta entre os opostos, neutraliza qualquer possibilidade de movimento. Bom, percebam, essa resposta é interpretativa do sentido do significado das palavras. O que significa imobilidade? Os opostos neutralizam. O que é neutralidade, né? Então, eu não vou dar a resposta, mas tá aí, tá na cara, perfeito? Então, nós ficamos aqui com a revisão da questão 13, né, da atividade 13. Ela vence hoje, então vai rapidinho lá para quem ainda não fez. Verifique se está tudo ok nas suas atividades da semana, não só de filosofia, mas também das outras atividades, das outras disciplinas. E não deixe acumular, perfeito? Tchau para vocês, nos vemos depois por aí nas aulas de revisão. Tchau para vocês e até!